Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e hoje eu vou discutir um pouco a minha opinião sobre o processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff do PT. Então eu quero deixar bem claro que o que eu vou discutir aqui são proposições, é a minha opinião, é a minha análise e, em hipótese alguma, eu quero impor alguma verdade. Então eu convido você a assistir essa breve discussão sobre a minha opinião em relação ao processo de afastamento e quero deixar bem claro que você não é obrigado a concordar com absolutamente nada. Como eu já disse várias vezes, essa é a minha opinião. Bom, e qual é a minha opinião? Qual é a análise que eu faço em cima desse processo de impeachment? Primeiro que é preciso deixar bem claro que o impeachment ele está previsto na Constituição em cima dos diversos crimes que qualquer representante do Executivo possa cometer. Mas não é essa a discussão que eu quero fazer. Eu quero trazer uma reflexão mais voltado para a ética entre a relação que existe entre esses partidos. Quando o Lula se elegeu, o seu vice, o Zé Alencar, ele era do PL. Na época, eu pensei o seguinte, peraí, o Lula é do PT, que é um partido de esquerda, e aí ele faz uma coligação com o PL, um partido liberal, um partido mais voltado para uma tendência à direita. São propostas diferentes. Eu costumo me basear muito, pensando no Estado, pensando no papel do Estado, eu costumo me basear muito no Estado liberal e no Estado de bem-estar social, que são propostas bem diferentes. E nós entendíamos que a proposta do PT era uma proposta de um estado de bem-estar social e não de um estado liberal. De qualquer forma, o PT chegou ao poder, desagradou muita gente, justamente por entender que o PT traria uma concepção de estado de bem-estar social, e não foi bem isso o que ele fez. Ele acabou tendo atitudes muito mais ligadas ao liberalismo, ainda que propriamente ele não trabalhou com um sistema propriamente liberal, mas ele mesclou em muitas das suas políticas o liberalismo com o estado de bem-estar social e uma pitada ali de ações mais populistas. Mas o governo dele, bem ou mal, passou. E aí veio a eleição da Dilma, em que se coligou com o PMDB. Muito bem. Qual é a discussão que eu quero trazer? Quando o Lula se juntou com o Zé Alencar, não houve em nenhum momento uma tentativa de puxar o tapete do Lula para que eles chegassem ao poder. E é exatamente nisso que eu quero bater. Se o PT, a Dilma, fez a sua coligação com o Michel Temer, do PMDB, se eles fizeram uma coligação, é porque eles tinham uma proposta ideológica semelhante. Tudo bem? Então você tinha, de um lado, o bloco do PT, liderado pela Dilma, com o Michel Temer, etc., PT/PMDB, e do outro lado, seu principal opositor, o PSDB, com as suas propostas lá elencadas. Perfeito. Passou o primeiro mandato, veio o segundo mandato. Já no primeiro mandato, o PMDB, principalmente o Michel Temer, deu vários sinais de que estava descontente com a Dilma, com o modo dela governar. Até aí, tranquilo, faz parte do processo você discordar de algumas ações, para isso que imagino que sirva o diálogo. Mas é aí onde vem a interpretação, a minha interpretação com relação ao golpe. Se você vendeu um projeto de governo para a população, 54 milhões de eleitores, acreditaram nessa proposta,
ou seja, uma proposta mais voltada para um estado de bem-estar social. Quando eu digo mais voltada, eu não posso classificar o governo do PT como um estado de bem-estar social, porque não é, né? Em vários momentos eles agradaram as classes liberais, fizeram políticas para favorecer a classe liberal e não propriamente um estado de bem-estar social, como muita gente defende, como muita gente briga. Bom, vamos lá. O PT e o PSDB venderam o mesmo projeto e foram eleitos. Ok? Ok. Quando o PMDB começou a se articular pelos corredores com o PSDB, ou seja, com uma outra proposta totalmente diferente da proposta que eles venderam na eleição, isso por si só se configurou um golpe. Então, quando você fala em golpe, pelo menos quando eu falo em golpe, eu não estou falando em golpe jurídico. A primeira coisa que eu falei, o processo de impeachment é um processo legal. Mas aonde está a imoralidade do PMDB? Você compor uma chapa para vender um projeto, esse projeto ser comprado pela população, e quando afasta a presidente, o que o Temer faz? Ele traz o outro projeto. O projeto que foi negado pela população. O projeto que, então, quem estava vendendo esse projeto era o Aécio. O Aécio não ganhou as eleições, né? Enfim, não cabe a mim discutir sobre isso neste momento, mas o Aécio não ganhou as eleições. E quem o Temer traz para a sua base governista? Justamente essa oposição. Ora, se houvesse ainda aquele desejo de continuar o que foi oferecido nas eleições, o Temer, então, com o afastamento da Dilma, quem ele chamaria para compor o seu projeto de governo? As mesmas pessoas que compartilham das mesmas ideias daquele projeto que foi vendido, e não a oposição, que apresenta um projeto totalmente diferente. É só você olhar, por exemplo, e eu não estou nem discutindo a questão do partido, tá? Ainda que ele esteja trazendo todo mundo do PSDB. O Serra, está trazendo outros ministros ali para a área da educação, até o próprio ministro do MEC, o ministro do MEC que está trazendo todo o PSDB paulista para compor o seu ministério. É uma proposta bem diferente da proposta que foi apresentada. Então, quando eu coloco essa reflexão sobre o golpe, eu não estou discutindo do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, sei lá, cada um faz do jeito que interpreta. A legislação ela é interpretada do jeito que quer, né? A Dilma lá foi, entre aspas, julgada pelo Congresso com base em ideologia partidária, não propriamente com base nas questões jurídicas, porque aí a discussão ia ter que ser um pouco mais profunda, né? Vamos falar de pedalada? Vamos falar de pedalada. Uma par de governador, uma par de prefeitos cometeram pedaladas e está tudo bem. Por que as pedaladas da Dilma trouxe esse afastamento? Porque aquele governo que o PMDB, que o Michel Temer e o Cunha começaram a articular nos corredores era justamente com a oposição. E a oposição que perdeu as eleições para o executivo deu todo apoio. Por quê? Porque viu a oportunidade de chegar ao poder. Então é aí que se configura o golpe, e não na parte jurídica. Eles votaram, independente da quantidade de bobagem lá que eles falaram em defesa da família, dos bons costumes e, né, aquele show de horror lá no domingo. Independente disso, eles votaram. Está na Constituição, está no processo, é legal, é moral, é imoral, é outra discussão. Mas eles fizeram o papel deles. O golpe ele se encontra justamente nessa saída ideológica, né, nessa virada ideológica de você oferecer um produto, você oferecer uma concepção, você oferecer uma proposta e depois trazer outra. É nesse ponto que eu vejo o golpe.
É nesse ponto que eu vejo que essa discussão precisa ser muito aprofundada. Por quê? Porque a população que votou não votou no PSDB, não votou numa concepção liberal, numa concepção que era a concepção que eles estavam vendendo. Se a concepção deles precisa ser melhor discutida, se a população precisa entender, sem problema, mas desde que isso seja feito de forma democrática. O governo que o Temer está montando não é um governo para o qual ele foi eleito. Não era essa a proposta ideológica, não era essa a proposta de governo que eles ofereceram. No meio do caminho, eles fizeram uma outra proposta de governo e não passou pelo referendo da população. Por isso que ou a Dilma volta e a trancos e barrancos, do jeito dela, vai ser difícil e ela termina, ou então convoca-se novas eleições e apresenta-se novamente as propostas. Porque a proposta que o Temer está impondo não é a proposta para o qual ele foi eleito. Porque sim, ele foi eleito. Ele foi eleito como vice. Mas eles foram eleitos dentro de uma proposta e não dentro da outra que ele está colocando. Essa é a minha opinião. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.